Aleluia! Shalom, queridos, graça e paz. Glória a Deus. Quem veio aqui hoje com uma fome e com uma sede de Deus aqui nesse lugar? Aleluia! Então, se esse é o seu desejo, se é o meu desejo, Deus, Ele vai nos saciar nessa noite. Deus, Ele vai nos alimentar, porque Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o nosso alimento. E se essa é a nossa fome e a nossa sede, nós não vamos sair daqui hoje de mãos vazias. O Senhor vai realizar a vontade dEle sobre nós. E essa palavra surgirá um efeito para qual ela foi designada. Porque quando a palavra de Deus é ministrada, ela não voltará vazia. Aleluia. Abre a sua Bíblia, por favor. Aleluia. Isaías capítulo 64. Versículo 1. Tem alguém vindo aqui hoje pela primeira vez, está nos visitando? Glória a Deus. Tem uma pessoa ali. Tem mais alguém vindo pela primeira vez? Tem mais pessoas ali. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Se alegramos muito com a sua presença. Fique à vontade. A casa pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Quem achou, fala achei. Glória a Deus. Isaías capítulo 64, versículo 1. Vamos ler. Ó, se fendesse os céus, descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. E assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazia coisas terríveis, nunca esperávamos, descia. Fala assim comigo hoje. Deus vai fazer coisas, já está fazendo coisas terríveis. Aleluia. Descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Se você crê nessa palavra, dê um aplauso a Jesus. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Nosso Deus é um Deus terrível, que faz coisas terríveis. Mas esse terrível que a Bíblia diz não é um terrível de fazer coisas más, coisas que quer o mal das pessoas. Esse terrível de Deus é quando o seu favor chega na vida de alguém, na casa e na família de alguém. Porque quando Deus, Ele se levanta para agir em favor do seu povo, sai de baixo o inferno, sai de baixo as circunstâncias, sai de baixo as muralhas, sai de baixo o mar vermelho. Para Deus não há circunstâncias para Ele agir na vida de alguém que clama e crê nele, na sua palavra. Ele é um Deus terrível, e todos os povos tremem diante dele, porque não há Deus maior e nem melhor do que o nosso Deus. Ele é um Deus único, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus que está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. O meu e o seu Deus que está aqui nessa noite, Ele é um Deus sobrenatural.
Quanto mais nós conhecemos esse Deus, mais fé Ele deposita dentro do nosso coração, e nós entendemos que para Ele realizar uma obra em nossa vida, um milagre, isso é coisa para Ele. O que você está passando, as suas adversidades e as minhas, isso é nada para o nosso Deus, isso é muito pequeno ainda. As adversidades que muitas vezes quer nos paralisar, quer nos fazer retroceder, quer nos fazer parar de vivermos o propósito ao qual o Senhor nos chamou, isso é nada para o meu e o seu Deus. Só basta Ele dar uma palavra, um comando, essa tempestade, esse mar, sabe, pode vir uma grande bonança. Deus, Ele é especialista em criar impossibilidades para que tudo se torne possível. As impossibilidades que acontecem em nossa vida, a maioria das vezes não é o diabo que nos leva até elas. Até o próprio Deus, é o próprio Deus que faz isso. Até o diabo é o diabo de Deus, irmão. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele está acima de todas as coisas. O diabo, quando tentou querer ser acima de Deus, estabeleceu o seu trono acima do trono de Deus. O plano dele foi frustrado, porque ninguém será maior do que ele. Eu não sei se você está entendendo. O diabo está planejando sobre a minha e sobre a sua vida. O plano dele hoje está sendo frustrado. Amã pensou que ia matar Mordecai, mas Deus já tinha preparado uma impossibilidade para poder dar um livramento para ele. Amã estava dando um despertão, sabe, empunhalando Mordecai e o povo de Deus pelas costas. Só que Deus já tinha preparado uma rainha para estar no palácio, para entrar, sabe, como intercessora, para livrar todo o povo. O rei pensou que era o Senhor de tudo e de todos, mas a presença de Deus já estava no palácio. O livramento de Deus já estava no palácio. E Mordecai falou: Esther, você pensa que está aí só para poder ficar passeando, só para poder ficar comendo coisas boas? Eu vou dizer uma coisa: se você não quiser interceder por nós, de uma outra maneira Deus ele vai entrar. Mas eu quero que você entenda que foi para isso que Deus te colocou aí. E aquilo que estava preparado para Mordecai, a situação virou, porque Deus interviu e deu um livramento para ele. Depois você vai ler o livro de Esther, é um livro fantástico, onde fala o modo de Deus agir, o modo dele fazer. Os lugares que Deus nos coloca tem que ter um propósito, ao qual vai fazer parte do movimento do reino em nossa vida. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, se não fizer parte do propósito que Deus tem para nós, fazer parte do reino de Deus, tudo isso é em vão. A rainha foi exaltada, ela foi bem sucedida. Mas o que Deus fez a favor da vida dela e a favor do rei, foi para poder trazer um grande livramento para o povo de Deus. Deus nos trouxe um livramento através de Jesus. Estávamos indo no caminho da morte, a morte eterna, a porta larga nós estávamos caminhando, mas o favor de Deus nos alcançou. Jesus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. E não foi somente para poder ficar sentado na cadeira, ficar observando as coisas, buscar a Deus como se fosse uma rotina religiosa. Não, Deus nos chamou também como libertadores, para que o nosso testemunho possa falar e possa libertar também outras pessoas.
A Escritura sempre deixa bem claro o que Deus ele é capaz de fazer a favor de um justo aqui nessa terra, por alguém que está clamando pelo poder e pela glória dele. Existem vários exemplos na Bíblia, o que Deus fez a favor do seu povo, revelando o seu poder, a sua glória. Pessoas que buscavam o Senhor. Israel era muito teimoso, um povo de duro coração. Eles um dia queriam Deus, outro dia não queriam mais. Aí quando eles não queriam Deus, Deus mesmo, a Bíblia diz que Deus levantava inimigos para Israel, por causa da sua desobediência. A desobediência atrai inimigos para a nossa vida. Israel vivia fazendo isso. Uma hora eles estavam com o Senhor, outra hora eles já esqueciam de tudo que Deus tinha feito na vida deles. Muitas vezes nós estamos buscando por coisas que ainda nós não temos, e esquecemos das realizações que Deus já realizou em nossa vida. E a ingratidão começa a tomar conta de nosso coração, da nossa vida. A Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Joás, o que é que traz esperança para a minha vida? Na minha vida, a esperança é lembrar a pessoa que eu era sem o Jesus, o caminho que eu trilhava sem Jesus. As comidas que o diabo me oferecia, que eu comia sem Jesus. As noites de solidão sem Jesus. Quando os problemas querem me afligir, eu começo a trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, aquilo que Deus já realizou na minha vida. Joás, é carro, casa? Não tem nada a ver com isso. É transformação, mudança de mentalidade. A minha mentalidade sem Jesus era tirar a habilitação, comprar um carro para chamar a atenção das mulheres, colocar uma roupa que chama a atenção das pessoas. Uma vida sem Jesus é uma vida sem propósito, é uma vida sem sentido. Só que o favor dele me alcançou, e quando eu lembro quem eu era e quem eu se tornei, e aquilo ainda que Deus está me fazendo mudar a cada dia da minha vida, isso me impulsiona a nunca desistir dele, porque ele não desistiu de mim. E Êxodo capítulo 13, versículo 17, vamos ler rapidinho, por favor. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Os filhos de Israel saindo do Egito, organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Aqui em Êxodo, Deus realiza uma impossibilidade. Mas como assim, Joás? Aos olhos humanos era impossível Moisés libertar o povo, e nem o próprio povo se libertar. A libertação que eles precisavam e iriam viver, só Deus poderia fazer. Tem pessoas que não admitem que precisa de uma libertação. A gente fala, meu irmão, nós precisamos ser libertos. A pessoa fala, está amarrado, eu tenho Deus. Você vai falar para alguém que ela precisa de libertação, ela vai falar, não, quem precisa é você. A pessoa está nas drogas, está nos vícios, está na mentira, está na prostituição, e ela diz, se eu quiser eu paro.
Se eu tomar uma decisão, eu paro. Eu consigo beber e não se embriagar, não precisa de libertação. Eu estou no controle do pecado. Mentira! O pecado aprisiona as pessoas. O pecado traz escravidão. Se não tiver um libertador, essa pessoa nunca será livre desse pecado. Só Jesus pode nos tornar livres mediante ao pecado. Assim estava acontecendo com os hebreus. Era impossível eles serem libertos pela força do seu próprio braço. Talvez você já tentou de tudo para restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua vida emocional, sabe, a sua vida profissional. Você foi até já ler algumas cartas, você já até pediu para ler as suas mãos, e nada disso adiantou. Você até por um momento colocou uma nota de dólar na sua carteira, para que isso talvez multiplicasse a sua fartura, os seus recursos, só que nada disso adiantou. É porque essa libertação não depende, sabe, dos ensinamentos carnais, sabe, do mundo, que o mundo estipula para as pessoas fazerem. Esses ensinamentos estão aqui na palavra, naquilo só que Deus pode fazer. Pessoas que não confessam que precisam de Deus, que não se arrependem, Deus nunca vai realizar nada na vida dela. Porque o inimigo que faz com que Deus não haja é algo chamado incredulidade. O que paralisa o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Quando um justo clama por ele, ele interfere, ele age de uma forma tremenda, por caminhos que a gente não imagina. Mas para uma transformação, Deus só pode agir quando a pessoa abre o seu coração, quando a pessoa confessa quem ela é diante do Senhor, sem máscaras. Quando tira suas vestes espiritualmente falando. Só assim Deus pode interferir e trazer uma libertação. Quando Deus chamou Moisés, Ele disse que o clamor do povo, o sofrimento do povo, chegou até o Senhor. E Ele chama Moisés e Moisés diz: mas o que eu vou dizer? Como vai ser? O que eu vou fazer? Moisés só vai e diz que o grande eu sou te enviou. Você é apenas um canal, um instrumento, mas poderoso é aquele que está através de você. Nunca foi sobre Moisés. A pessoa que foi liberta na sua cela nunca foi sobre você. A pessoa que você orou, o demônio foi embora, nunca foi sobre você. Porque tem pessoas que estão em pecado e estão expulsando o demônio, porque nunca foi sobre elas e nunca será. É o nome de Jesus. Quando fala Satanás, em nome de Jesus, larga essa vida, essa família, esse nome, ele precisa se sujeitar. Diga: o grande eu sou enviou a vós, Moisés. Senhor, eles têm um nome. Qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O exército do Egito era um exército poderoso. Só Deus poderia libertar. E Deus agiu, porque ouviu o sofrimento do povo, viu o clamor. Uma impossibilidade Deus tornou possível, porque Deus agiu. Agir de Deus, quem impedirá? Esse foi o tema que o Senhor me entregou. Agindo Deus, meu irmão, ninguém pode impedir. E as impossibilidades não acabaram por aí. Deus poderia levar eles por um caminho mais fácil, mas Deus leva por um caminho mais difícil, pelo deserto. Porque Deus ia começar a desconstruir tudo aquilo que foi construído quando Ele estava na terra do Egito. Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo, Ele foi envolvido pelo Espírito. E a Bíblia fala que o próprio Espírito Santo levou Ele para o deserto. Para ser o quê? Tentado pelo diabo.
Só que dentro de todas as impossibilidades, Deus sempre estava estendendo a mão a favor do seu povo. Juízes capítulo 7, versículo 1. Vamos ler, por favor. Juízes capítulo 7, versículo 1. Então Jerubal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus começou a criar uma impossibilidade naquilo que era possível Gideão e o povo de Israel fazer. Os midianitas estavam perseguindo e roubando a colheita de Israel. Deus escolhe um homem chamado Gideão, valente e valoroso, malhando trigo no lagar. Gideão não estava parado, Gideão não estava acomodado, ele estava trabalhando. E Deus, o que chama a atenção de Deus são pessoas corajosas que estão fazendo alguma coisa. E quando ele estava trabalhando, o anjo do Senhor apareceu para ele e diz: homem valente e valoroso. Deus escolhe ele para uma grande missão, ser um juiz, um libertador em Israel. Ele fala: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, nós somos o mais pobre da nossa casa. Só que quando Deus vai escolher alguém para fazer impossibilidades, vai escolher sempre os menores, aqueles que se acham, grandes. Não é esse que Deus vai usar nessa geração. Os sabidões que falam que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, o diabo também conhece. Os sabidões, que é os santarrões, que se acham espertos e melhores do que todo mundo. Os sabidões que vêm para um culto como esse, para poder observar as roupas de quem está pregando, para poder, observar a hermenêutica, as palavras que é ministrada. Eu vou ver hoje se esse pastor vai falar algo que é da Bíblia mesmo. Não, esse tipo de pessoa Deus não escolhe, esse tipo de pessoa não chama a atenção de Deus. Mas os gideões estão malhando trigo no lagar, estão vindo queimando e falando: Senhor, eu vou te buscar até te encontrar. Senhor, eu vou te buscar até te encontrar. Abassou querebadaraba xerebadarabas. Dos incrédulos não vai anular o mover do Espírito que Deus está fazendo em nossa vida. O que os incrédulos pensam, acham, estou pouco me ligando. Eu quero ouvir a opinião dos céus. Sanbalate, Gerse e Tobias queriam paralisar a obra que Neemias estava realizando. Enquanto Neemias não fazia nada, eles não apareceu. Sanbalate, Gerse e Tobias só se levanta quando a gente decide fazer algo que ninguém faz, decide romper algo que ninguém quer romper. Aí eles se levantam. Mas Neemias falou: diga a eles, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Neemias estava falando: eu já estou muito ocupado com aquilo que Deus me entregou para me poder fazer. Deus já me colocou uma missão, Deus já me deu um propósito. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Eu não tenho tempo para perder com me disse e me disse. Não, eu quero, ouvir a voz do céu, continuar orando, continuar erguendo os muros de Jerusalém, continuar seguindo firme ao propósito que Deus tem para a minha vida. Neemias não se ofendia com aquilo que, os seus opressores estavam realizando e querendo realizar na vida dele. Porque quem está já ocupado naquilo que Deus está fazendo, cooperando naquilo que Deus está fazendo, não se ofende.
Estão falando de mim. Tadinho de você. Estão me perseguindo. Não, se não tiver perseguição, não é evangelho. Estão me caluniando. Você está no lugar certo. Não sou bem recebido no meio da minha família. Você está no lugar certo. Nunca mais me chamaram para um churrasco. Não sinto falta. Eu quero estar onde o Senhor está. Na mesa de Isabel. Eu não quero sentar. Não quero compactuar. Ah, mas meus amigos vão me deixar. Não é para estar. Não é amigo. Eu vim para Jesus. Não quero realmente os meus amigos quiseram vir comigo. Porque vir para Jesus é a melhor coisa que alguém possa viver. Então ser amigo vai querer ser colaborador do bem que Deus está fazendo. Porque amigo de rolê não é amigo. Amigo de cachaça, de bebida não é amigo. Amigo é aqueles que nos aproximam de Deus. Amigo é alguém que ora pela nossa vida. Amigo é alguém que fala, vamos para o culto, vamos para a célula, vamos para o encontro. Estamos em uma grande obra. E nós não podemos parar. Joás, cadê essa obra? Está dentro de mim e de você. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para nos aperfeiçoar e para terminar até que Ele venha. Ele é o nosso oleiro e nós somos o vaso nas mãos dele. Às vezes precisa ser quebrado para poder refazer de novo. Eis-me aqui, Senhor. Precisa fazer de novo, pode fazer, Jesus, na minha vida. Como na primeira vez, Senhor. Que os nossos anos, Senhor, na Tua presença não venham interferir em nosso coração. Que a nossa chamada, Senhor, não venha interferir em nosso coração. Que a nossa vocação, Senhor, vem interferir em nosso coração sedento pela Tua presença. Que todavia o Senhor cresça, Jesus, e nós venhamos a diminuir, Senhor. Deus escolhe Gideão, e Deus fala, Gideão, tem muita gente do seu lado. Se vocês forem, a vitória vai acontecer. Vocês vão dizer que foi vocês que fizeram isso. Começa a tirar o povo. Eu quero deixar um ambiente de impossibilidade para a minha glória ser notória. Para que tudo que acontecer venham celebrar o meu nome, o Deus que chamou vocês. A Bíblia diz que de 35 mil homens ficaram 300 em Israel. E do povo inimigo, mais ou menos 135 mil. 300 com 135 mil, aquela piscina total, é perca total. Não dá para fazer números, mas o pouco com Deus é a maioria, e o muito sem Deus é nada, porque agindo Deus, quem impedirá? Eu não sei como você está querendo começar o seu negócio, começar a sua empresa, e você está dizendo, eu não tenho como começar, o meu dinheiro é pouco. Deus está dizendo, apresenta a mim aquilo que você tem, porque naquilo que você tem vai se tornar, sabe, algo possível para que eu possa realizar na sua vida. Se você quer que Deus faça algo na sua vida, então não vai poder ter milhões na conta, porque senão não vai ser Deus que vai realizar. Mas se você quer realmente que o Senhor faça, você não pode ter R$1,
através do seu clamor, você pode receber uma semente hoje. E através dessa semente começar a multiplicar, 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 multiplicar. Gideão, tem muita gente, tem muita, sabe, tem muita mão humana aí. Eu não vou fazer do jeito que vocês querem. Não é na força do braço de vocês. Tira essas pessoas, tira essas pessoas. Gideão faz o seguinte: pega alguns cântaros, pega uma tocha, sabe, começa a cantar um cântico de adoração, porque assim eu vou dar vitória para vocês. Porque o trabalhar de Deus, o agir dele é diferente. A gente muitas vezes quer pensar e imaginar a forma que Deus ele vai agir. Isso nunca vai acontecer. Só apenas precisamos confiar e viver em cada etapa que nós passamos na presença dele. Sempre quando ele chamava as pessoas para coisas grandes, ele não falava como seriam os processos. Ele só falava: o final vai dar certo, você vai governar, vocês vão vencer, vocês vão entrar na terra que eu mandei para vocês. E a Bíblia diz que com 300 pessoas, eles venceram um exército muito numeroso. Eles começaram a quebrar os cântaros, adorar ao Senhor com tochas na mão. Representa o Espírito Santo, cheio da presença. Pelo Senhor e por Gideão, eles marchavam e diziam: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e pelo Gideão. Eles não diziam: não é pelo Gideão e pelo Senhor, mas é sim pela bandeira do Senhor e por Gideão. Eles iam marchando, eles iam declarando a vitória, eles iam sem medo. Só os corajosos ficavam. Porque os corajosos confiam e declaram palavras proféticas em meio ao caos, em meio às impossibilidades. E a Bíblia diz que Deus começou a confundir o inimigo, e o próprio inimigo, eles se batiam um ao outro. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida, o diabo não vai interferir. Ele pode até tentar, mas Deus está confundindo o inimigo. Deus está confundindo ele nessa noite. Davi, quando ele foi se esconder de Saul, o único lugar que só faltava para que ele pudesse receber livramento de Saul era no território do próprio inimigo, dos filisteus. É só Deus de impossibilidade para poder fazer isso. Davi é um homem que já tinha lutado contra os filisteus. Era um povo inimigo, mas aonde ele foi se esconder? Na casa do inimigo. Porque Deus agiu a favor dele. Estava guardado pelo Senhor. De onde veio a libertação de Israel? O próprio inimigo criou ele, Moisés. Sabe quem alimentou Moisés, o libertador? Foi o diabo. Sabe quem alimentou ele até ele crescer? Foi o diabo. Sabe por que pediram para matar os filhos que nasciam abaixo de 2 anos, quando Jesus nasceu? Porque o inimigo não sabia da forma que Deus ia trabalhar. Porque Deus confunde o inimigo e traz a vitória para os filhos dele. Agindo Deus, quem impedirá? 1 Reis capítulo 18 fala de um homem chamado Elias, que foi muito usado por Deus. E uma das formas que Deus agiu na vida dele foi algo muito tremendo, foi algo muito maravilhoso. Um homem que ele orou ao Senhor, e o fogo do céu desceu, consumiu o holocausto. Porque Deus, Ele ouve o clamor dos teus filhos. Ele age quando nós clamamos e chamamos por Ele. Quem nós estamos recorrendo nesse tempo? Por quem nós estamos chamando nesse tempo? Qual é a ajuda que nós temos buscado? Deus, Ele tem o prazer de nos ajudar a vencer todos os desafios que estão pela nossa frente.
Talvez está com dificuldade na sua vida financeira. Eu não digo isso para irresponsáveis que não sabem administrar e depois quer jogar a culpa para Deus, porque tem pessoas que entram em provações mesmo sendo responsáveis com a sua vida financeira, sabe, bem regrada, sabe, sendo fiel ao Senhor. Isso pode acontecer. Não é porque a gente é dizimista que Deus vai nos livrar das dificuldades dessa terra. Nós não dizimamos para receber, nós dizimamos porque Deus já nos entregou em nossas mãos. E Deus está dizendo: clama a mim, meu filho. Eu estou esperando você me buscar, porque o que você precisa só eu posso realizar. O que nós pensamos sempre em procurar dinheiro emprestado, em chamar o pai, chamar a mãe, ou o irmão que é incrédulo e falar o crente passando prova, pedindo dinheiro, Deus não está com ele. Não recorra a esses incrédulos, não recorra a essas pessoas que não quer viver nada em Deus, ainda quer pregar para a nossa vida. Recorra ao seu pai, fecha a porta do seu quarto, ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto te recompensará. Porque agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Pastor, meu aluguel está vencendo amanhã. Agindo Deus, quem impedirá? Senhor, comi hoje minha última refeição. Agindo Deus, quem impedirá? Senhor, estão tentando roubar a minha casa, tomar os meus bens, por coisas passadas, por privações passadas. O Senhor está dizendo: agindo eu, quem impedirá? O Deus que libertou o povo de Israel do Egito, sem saberem lutar, e nem não precisaram lutar. Deus que libertou o povo de Deus através de Gideão, com 300 pessoas, contra 135 mil. O que é isso para Deus? Nós temos que entender, é o mesmo que está aqui hoje, é o mesmo que nós servimos. Nós temos que ter essa convicção. As pessoas da igreja não se preocupam comigo, não pergunta se eu estou bem. Deus se importa com você. Isso é falta de identidade. Isso é falta de ter a revelação de que você é filho, que você é filha, que você tem um pai. Não queira ajudar Deus a fazer, deixa Ele fazer, confie, porque Ele vai fazer. O meu filho, ele foi criado na sua infância não, quando ele era bebê, através de um leite chamado Apitamil. E um tempo na minha vida, ele tomou a última colher desse Apitamil. E eu não tinha recurso para poder comprar na volta do culto. Eu falei: bom, é a última. E a gente faz de tudo pelos nossos filhos. A gente falou: mas fique em paz, nosso Deus vai prover. Nosso Deus vai vir ao nosso favor. Quando eu cheguei na porta da igreja, uma irmã chegou em mim e falou: pastor, não sei porquê, mas tem uns 100 reais aqui para poder te entregar. Ela não sabe o porquê, mas eu sei o porquê. Porque agindo Ele, quem impedirá? Não sei por que eu estou nessa empresa, eu sou gerente. Nós sabemos sim por quê. Porque agindo Ele, quem impedirá? Tudo que é realizado em nossa vida é o favor de Deus sobre nós, é a misericórdia dele sobre nós. Como que Deus ele vai agir? Como que nós possamos, o que nós temos que fazer para que Deus haja ao nosso favor?
Nós temos que provocar a Ele, através da nossa fé, através da nossa busca. Eu creio que hoje tem provocadores de Deus aqui nessa noite. Em Jó capítulo 12, versículo 6, fala sobre isso. Abre aí, por favor. Jó 6:12. Jó capítulo 12, versículo 6. Os opressores têm paz e as suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Aquele que provoca o Senhor está seguro, está convicto que uma hora ou outra Deus ele vai interferir em devida situação em nossa vida. Em Salmos 37:4 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar a nossa vida para Jesus é muito fácil, mas o mais difícil, o sobrenatural, é confiar até que ele faça algo, ficar em Jerusalém até que se cumpra o que foi dito. Nós temos que provocar ao Senhor. Já foi falado hoje sobre Enoque. A provocação dele foi tanta que Deus falou: Enoque, não vive mais aí, vem ficar comigo. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Eu acredito que tem pessoas que estão aqui provocando a Deus, e Deus vai te arrebatar. É uma unção poderosa nessa noite. Ele provocou tanto ao Senhor, que ele foi para Deus em vida. Ele foi arrebatado, porque o seu coração, a sua vida, atraía Deus para ele. Deus estava dizendo: o mundo não é mais digno de você. Você é muito santo para estar na terra. Grandes são suas renúncias, o seu coração em mim. Salmo 51, versículo 17. Como que Deus vai agir? A Bíblia diz em Salmo 51 que Ele não rejeita um coração contrito e um coração quebrantado. Quando nós vamos na presença dEle, se quebrantando, derramando os nossos perfumes, nós estamos provocando Ele. Quando você é fiel aonde ninguém está vendo, você está provocando o céu em sua direção. Quando você diz não para o mundo e para o pecado, você está provocando ao Senhor em sua direção. Quando você está buscando a Deus no momento mais difícil da sua vida, você está provocando Ele, onde você está dizendo: eu não preciso que as coisas estejam dando tudo bem para me poder amar o meu Deus. Sabe quando a gente proclama o nosso amor pelo nosso cônjuge? Nos momentos mais difíceis que nós passamos dentro da nossa casa. Aí nós provamos a nossa aliança. Porque no dia do casamento a gente falou na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Tem mulheres, tem homens que começam a passar por dificuldade, quer mudar de cônjuge. O marido perdeu o emprego, perdeu o carro, mas quando estava na bênção estava com ele. Agora entrou na prova, abandonou. Tem pessoas que assim, se entregam para Deus. Quando tudo está bem, está nos cultos, buscando a Deus, está nas células. Manda até mensagem para o líder, está tão convertido que manda até mensagem para o líder. Fala assim: ô glória, meu líder não manda mensagem para mim. Você manda mensagem para o seu líder? Perguntando se ele precisa de alguma coisa? Ah não, ele está pregando, ele está ganhando salário da igreja. A vida dele está tranquila.
Não poderemos cobrar algo que nós não entregamos. Não há autoridade nisso. Tem muitas pessoas que querem colher o que não planta. Ninguém se importa comigo, você se importa com as pessoas? Ninguém manda uma mensagem para mim, você manda mensagem para as pessoas? Ninguém me presenteia no meu aniversário, você está dando um presente? Eliseu disse: todavia vive o Senhor e a minha alma, que eu não te deixarei. Aonde você for, estarei com você, Elias. O Senhor, Ele está tratando conosco nessa noite. Deus, Ele vai agir, Ele está agindo, mas o coração tem que ser contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado deixa as suas razões de lado, as suas meritocracias de lado, as suas opiniões de lado, o seu orgulho de lado. Isso é um coração contrito e quebrantado. Lucas capítulo 18, versículo 35, fala de alguém que provocou ao Senhor. E as pessoas diziam: para. E quanto mais as pessoas diziam para, mais ele buscava Jesus. Vamos ler, por favor. Lucas 18, 35. Lucas capítulo 18, versículo 35. Já estou encerrando já. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe: Jesus, o Nazareno, está passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou, mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe respondeu: pois então veja, a sua fé te salvou. Esse homem provocou a Jesus. Esse homem, ele se quebrantou diante do Senhor. E ele clamou por Cristo, para que ele pudesse enxergar novamente. E as circunstâncias não fez com que ele parasse de levantar um clamor. Os próprios discípulos disseram: pare, não incomoda. E a Bíblia diz: quanto mais eles pediam para poder parar, mais alto ele clamava pelo Senhor. Ele estava dizendo: eu não estou provocando homens, eu não estou chamando a atenção das pessoas. O meu coração está em direção ao único que pode restaurar a minha vida, a minha casa, a minha família. Ele estava desesperado, sabe, chamando a atenção do Senhor, provocando a Jesus. E pela terceira vez, quando ele gritou, a Bíblia fala que Jesus parou. Irmão, clame até que Jesus pare e olhe para você. Não desista. Clame pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pela sua vida profissional. Clame até que Jesus olhe e realize o sobrenatural na sua vida. Nós precisamos persistir na oração, perseverar na oração. O Benjamin chega em mim aqui todo culto e fala: pai, quero doce. Eu estou aqui adorando, não quero ir lá comprar doce, eu estou aqui no manto. Dá 5 segundos, pai, quero doce. Filho, eu estou aqui adorando, não dá. Pai, eu quero doce. Ele não desiste. Aí chega uma hora que eu falo: tá bom. Vou lá atrás e realizo aquilo que ele está buscando, o que ele está pedindo. Pai, eu quero ser restaurado. Tem pessoas que entrou aqui dizendo: pai, eu quero ser transformado. Tem pessoas que entrou aqui e está dizendo: pai, eu quero que meu casamento seja restaurado.
Pai, eu quero ser, sabe, um servo de excelência. Eu quero ser um obreiro na sua casa. Pai, eu quero, sabe, ser um voluntário. Pai, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Talvez não aconteceu ainda, mas continue batendo. Pai, eu quero ser restaurado. Pai, eu quero ser transformado. Pai, eu quero ser usado na sua presença. Continue. Pai, eu quero ser transformado. Pai, eu quero ser restaurado. Jesus hoje está parando, está dizendo: chegou a hora, eu vou agir. Eu vi que ele teve fé e persistiu ao Deus que ele está clamando, e ele vai realizar. Não é porque não está acontecendo que Deus não está ouvindo. Deus quer ver até onde vai a nossa persistência, a nossa confiança nele, para que algo ele possa fazer. Ele disse: filho, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Jesus. Ele falou: veja, segundo a sua fé te salvou. Ele provocou a Cristo para Deus fazer algo na nossa vida que ainda Ele não fez na vida de ninguém. Nós temos que fazer algo diante dele que ainda ninguém fez. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus, ele faz uma promessa. Abre aqui, por favor, no telão. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus estava falando: permaneçam, me provoquem. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito, eu vou enviar poder, eu vou revestir vocês de unção, de autoridade, de capacitação. Mas é o seguinte: permaneçam, vão para Jerusalém, fiquem lá, persistem, peçam, batam, persistam. Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos ler. Atos capítulo 2, versículo 1. Fala sobre alguns provocadores. Jesus, ele pregava para a multidão, mas em Jerusalém ficou só os provocadores de Deus, aqueles que creram na palavra que foi liberada. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhe falassem. Uma multidão seguia Cristo, provou dos milagres, mas para poder caminhar debaixo de uma unção, debaixo de autoridade e ter compromisso real com Deus, alguém precisa permanecer e provocar ao Senhor até que Ele se manifeste. Aqueles foram para o templo. Jesus falou: vai para o templo, vai para Jerusalém, ora. Começaram a orar, buscando, crendo na palavra, provocando os céus. Talvez passava dias, passava meses, orando, provocando, buscando, batendo. A Bíblia diz: se um pai, sendo mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, se um filho pedir pão, não daria uma pedra? Ou se pedir peixe, daria uma serpente? Quanto mais eu, o Pai Celestial de vocês, não daria do meu Espírito? Sabe o que ele estava clamando? Por avivamento, por poder de Deus. Eles não estavam lá no cenáculo clamando por bens materiais, eles estavam clamando por uma promessa de revestimento de poder do céu. Leva tempo para que Deus faça
faça de repente. Continuaram clamando. E de repente veio do céu um som veemente e impetuoso. Invadiu toda a casa que estavam assentados. E foi repartido sobre eles línguas como de fogo, e repousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. De repente, aquele que era carnal e negou Jesus, se levantou e falou: varões galileus, o que vocês estão vendo? Está cedo, eles não estão bêbados. Tudo isso está acontecendo para cumprir o que foi dito. Pedro começou a pregar, porque de repente ele foi envolvido. E a glória de Deus foi sobre a vida deles. E eles nunca mais foram os mesmos, porque eles provocaram tanto, que eles foram apoderados de unção e de poder. Pastor, não tenho um desejo de pregar, não tenho um desejo de abrir célula. De repente, o Espírito pode vir sobre você. Essa unção pode te envolver. Porque tudo que nós fazemos é debaixo de uma unção, é debaixo de um envio do alto. Eu nunca imaginaria estar aqui falando da palavra, falando do reino. Sempre fui uma pessoa muito tímida. Precisava beber para poder conversar com as pessoas. Só que um dia eu fui para o encontro. Eu estava perseverando e vendo aquelas pessoas cheias do Espírito Santo. Eu falava: Senhor, quero viver isso. Quero viver isso. Se a tua palavra diz e é promessa, eu quero para a minha vida, Jesus. Eu comecei a provocar o céu naquele encontro. Comecei a esquecer todos que estavam ao meu lado, de tudo, e só clamar e provocar ao céu. E de repente, aquelas línguas como de fogo começou a vir sobre a minha vida. O poder de Deus começou a me revestir, começou a me capacitar. E eu comecei a ter o desejo de aprender acerca das Escrituras, acerca da Bíblia. Deus começou a me dar ousadia para poder falar do amor e do evangelho dele, porque a nossa capacitação vem do alto, Deus que faz todas as coisas. E os lugares aonde eu ia, pessoas não me conheciam e falavam: jovem, eu vejo uma Bíblia descendo sobre a sua cabeça. E eu falava: uau, que coisa é isso? É porque de repente ele veio sobre mim. Hoje o de repente de Deus pode acontecer aqui. E a sua vida nunca mais será a mesma. A nossa história nunca mais será a mesma. Cadê os provocadores de Deus aqui nessa noite? Mateus 7,7: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Há uma unção do céu nessa noite, e Deus quer derramar sobre aqueles que querem provocar essa unção e querem atrair essa presença sobre a sua vida, porque nessa presença, de repente, você está na América, de repente você está na Bahia, de repente você está do vizinho onde você mora e batendo na porta e dizendo: vizinho, assim diz o Senhor sobre a sua vida. Deus disse para Ezequiel: eu colocarei as palavras na sua boca. Talvez você vê hoje com o desejo de clamar por uma bênção material. Não é proibido, pode continuar pedindo. Deus, ele realiza coisas aqui nessa terra para nós, disso eu não tenho dúvida. Deus, ele age. Mas hoje o nosso clamor é para que possamos estar como aqueles discípulos em Jerusalém, crendo num revestimento de glória e de poder do céu sobre a nossa vida.
olhar para as pessoas, a gente não venha ter um senso crítico sobre a vida delas, mas que a gente olhe transformação e salvação sobre elas. Porque quem vive cheio do Espírito Santo e provoca ao céu, sempre quando olhar para alguém, vai ver Jesus transformando a vida dela, vai ver Jesus transformando a vida dele. Ele disse: eu vos darei poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Se coloque de pé, por favor. Pastor, por que você fala em línguas? Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Por que você fala em línguas? Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, se você crê nessa palavra, pode falar com seu pai através das línguas que ele te deu. Há uma unção aqui nessa noite. Há uma unção de capacitação e de envio aqui nessa noite. Só para aqueles que estão provocando ao céu e querem ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Você vai sair daqui e vai receber essa unção nessa noite. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a desejar essa unção. Comece a atrair essa presença. Comece a bater até que a porta seja aberta.